Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe sempre, continuamente, a sua vida, a sua casa, sua família. Que a graça do Senhor, esse favor, esteja aí na sua vida. Eu sempre vou falar de favor. Porque eu sei que o favor do Senhor é o nosso escudo protetor. O favor do Senhor é que muda tudo. Você der uma ordem para alguém nos favorecer, como ele deu para o Egito arruinado, os mesmos que tinham escravizado Israel por anos. Entregar toda a riqueza, acabou. Operando Deus, quem é que pode impedir? Se Deus é por nós, quem é que vai poder ser contra? Você precisa crer na palavra. Se a Bíblia diz que no Senhor nós somos mais que vencedores, nós somos. Que nós podemos tudo nele que nos fortalece, é o que está escrito. Que ele supre todas as nossas necessidades em glória, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que não é para temer, que é para aquietar, que é para confiar e perpetuamente no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. É isso que está escrito. Com o que nós vamos ficar? Você tem que ficar com a palavra. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Josué, meu servo Moisés está morto. Todo mundo sabia disso. Já tinham pranteado. Mas o Senhor estava dizendo assim, assume seu posto. O lugar agora é seu, quem lidera aqui é você. Eu vou ser com você como eu fui com Moisés. E ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. E onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar a você. Por onde você andar, eu vou estar com você. Meu Deus, eu posso ler todo dia e às vezes, mais de uma vez, essas escrituras, que todas as vezes elas me tocam, elas me ensinam, elas me levantam, elas me encorajam, porque a palavra se renova a cada dia e a palavra é poderosa. Você pode estar lá no chão. Se você começa a ler a palavra, declarar a palavra, orar a palavra. Quantas vezes eu disse para pessoas que disseram, olha, eu não tenho força para orar. Eu estou pior que a Ana ainda gemia. Eu estou sem força nenhuma. E eu, todas as vezes disse isso. Começa a repetir a palavra. Abra naquele salmo, sabe, vai repetindo, vai repetindo. Se você não conhece muito, mas eu sei que você conhece muita coisa, em todas as coisas somos mais que vencedores. Vai repetindo, eu sou mais que vencedor. Diga ao fraco, eu sou forte. Sim, eu sou forte, em Jesus Cristo eu sou forte. Deus é comigo. Ele mandou eu não temer. Então eu não vou temer, Ele não vai me deixar, Ele não me deixou antes, Ele não vai me deixar agora. Tudo passa.
está escrito que passa, que há um tempo determinado para tudo e que o tempo muda, a estação muda. Queridos, tão certo tão certo como a gente vê as estações mudando, porque isso é certo. É certo. As estações mudam. Daqui a pouco, é outono, inverno. Aí chega a maravilhosa primavera. Então, assim, as estações mudam. Também as fases mudam. A gente, sabe, sai de um tempo que parece interminável. Termina. Eu sempre conto, quando eu ia a Deus e orava sobre aquelas enfermidades que meu filho mais velho saía de uma e entrava em outra. Eu pensava, meu Deus, isso nunca vai ter fim. Eu me lembro de eu achar que eu nunca mais ia dormir uma noite inteira. De eu estar exausta, já por anos, porque era sempre assim, acordava à noite, era um ou era o outro. Sabe, era um teste de fogo mesmo. E eu me lembro até de falar isso, gente, parece que eu nunca vou dormir uma noite inteira. Assim, sabe, um sonho. É verdade, se tornou até um sonho de deitar e só acordar no outro dia. Que isso não acontecia. Mas tudo passa. Quando eu olho para trás e vejo a trajetória, quantas coisas que, eu lembro para edificar, para glorificar Deus, edificar você e dizer, passa. Creia nisso. E assim, Deus não desampara os seus. Nós temos resposta. Ele faz, quando nós paramos e buscamos o Senhor, as coisas são modificadas. Essa escritura é incrível, olha aqui, ele não tira os seus olhos do justo. Você anda com Deus, Ele não tira os olhos de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O diabo adora vir e assim bombardear as pessoas com essa mensagem que tem o poder de desanimar se você acreditar. Deus te deixou, Deus não vai fazer, Deus não está fazendo nada, as coisas estão piorando. Olha isso aí. E agora? Ele quer você remoendo. Ele quer você remoendo o problema e ali, pensando e pensando, não. O que o Senhor falou para Josué? Pense na palavra. Seja forte e corajoso, quer dizer, forte, esse forte emocionalmente. Você não pode enfraquecer cedendo para as emoções. Porque quando você está diante de algo difícil, as suas emoções, já começam. E não demora, você já começa a sentir assim, meio que uma tristeza, um desânimo, uma angústia. Parece que nada está fazendo sentido. Isso nunca vai mudar, a minha vida não anda, não acontece. O diabo adora chegar e dizer assim, acontece na vida de todo mundo, na sua que não acontece. Não, você nunca vai conseguir. Ele é mentiroso.
Porque tudo isso eu ouvi. Só que, pela misericórdia do Senhor, eu tomei posse da palavra. Eu acreditei. E eu aprendi a orar a palavra, a declarar a palavra. Desde pequenininha, minha mãe ela nos ensinou a fazer declarações. A chamar a existência o que não existia. E eu aprendi, aquilo entrou. Então eu fazia as minhas cartinhas. Hoje nós fazemos, né, o nosso projeto, temos uma pasta bonitinha que a gente guarda como memorial. Mas lá atrás eu ia pegando folhas mesmo e eu anotava. Eu ia anotando. Eu tomo posse disso e disso. Porque o Senhor falou, tomem posse da terra. E toma posse significa ocupar, desocupar, né? Expulsar aqueles moradores de lá e possuir. Ocupa, começa a ocupação. Mas nós sabemos que o grupo original não creu. Olhou mais para os gigantes do que para o Senhor e perdeu a bênção. No momento em que era o tempo da oportunidade, o portal estava aberto, havia unção para dominar a terra. Mas o povo não creu. Tanto que eu gosto de lembrar o que está lá em Hebreus. A promessa não falhou. Foi a incredulidade. Por causa da incredulidade o povo não pôde entrar. Lembra do que aconteceu em Nazaré? E o Senhor não pôde operar muitos milagres ali por causa da incredulidade. A incredulidade é um espírito que inclusive manda para o inferno. Porque o segundo grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é o grupo dos incrédulos. A incredulidade é você crer mais no problema, você crer mais no que você está vendo, né? Tomé, eu só creio se eu ver, se eu tocar. Felizes os que não viram, mas creram. Então, eu ouvi muitas vezes o diabo dizer que acontecia. Quantas vezes eu ouvi? E acontece na vida de todo mundo, na sua não acontece. E você está muito longe. Você nunca vai conseguir. E está muito longe. Você nunca vai vencer isso aí. Você vai ficar assim a vida inteira. Então eu vi isso sobre a saúde do meu filho. Se eu dormi uma noite inteira, porque sempre acontecia algo. Para minar mesmo. Mas o Senhor permitiu e foi muito bom. Porque eu tenho experiência, eu falo com conhecimento de causa. Quando eu chego aqui, eu não falo de algo que eu ouvi falar, mas que eu vivi na pele e vivo. Eu sei. Eu vivi, eu tive lá. Sabe, eu tenho sido experimentada em tudo quanto é área. Então, eu falo de algo que eu sei, que eu vivi. E que venci com Deus. E foi Deus. Se não fosse o Senhor, nada do que aconteceu teria acontecido. Não tem como. Não tinha. Então, assim, o diabo queria me fazer acreditar que minha família não ia ser nada de bom ia acontecer, que a minha vida ia ser aquela vida sem avanços, aquele financeiro, assim, tão escasso, para não falar muitas vezes miserável, de ter tanta, eram tantas privações, tanta dificuldade. Então, assim,
Por isso que eu sempre falo, né? Você não pode olhar para uma pessoa e achar que ela é uma coitada, né? Porque eu já ouvi isso, né? Gente que perdeu muito porque disse que passava e olhava para aquele ônibus lotado e pensava, essas pessoas aí, né, são coitadas, não vão conseguir. E quantas histórias, né, de pessoas que estavam lá, mas elas não eram coitadas. Elas tinham um sonho, elas acreditaram, e elas creram, e elas não pararam, não desistiram. Quantas pessoas que não só as que passaram, viram, mas aquelas que falaram mesmo. Quando eu ia, com aquele barrigão, empurrando aquele carrinho com aquele filho doente, sofrendo com aquele ciático, e aquela sombrinha atravessando aquele terreno sujo, para ir para a igreja. Depois, aquela mulher magrinha, miudinha, com 2 crianças na bicicleta, pedalando para ir para a igreja. Né? Quem passava e via, né? Pensava, coitada dessa mulher. Mas ali era meu processo. E eu nunca fui coitada. Coisa que eu nunca aceitei também. Ser vista assim. Era apenas um momento. Mas eu acreditei na palavra. Eu acreditava e assim, e eu continuo acreditando mais e mais, porque a minha fé só ficou mais robusta. E como é que a fé da gente cresce? Passando pelas coisas e não desistindo, que você vence uma coisa, vence outra, vence. Então seja forte e corajoso, Josué. Não se entrega às emoções do momento. E coragem para continuar, para avançar. Coragem. E fica com a palavra. Medita na palavra. Dia e noite. Você vai pensar no quê? Na palavra, você vai falar a palavra. E assim você vai ser bem-sucedido, você vai prosperar. Eu não te falei? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu vou ser com você por onde você andar. É a palavra. O Senhor falou para ele, ali, ele estava perto de Jericó, já entreguei Jericó. Essa muralha impenetrável, eu já entreguei. Jericó, o rei e os homens de guerra. Então, o diabo mente, tudo passa, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas tudo passa. Ele não tira seus olhos do justo. Ele não tira os olhos do justo. Ele não tira os olhos de quem anda com ele e depende dele. Está aqui, é a escritura, não é palavra de homem, é a palavra de Deus. Mas com reis estão eles sobre o trono. Quer dizer, ele pega essa pessoa que parece que assim não tem chance nenhuma e coloca lá em cima. Sim, ele os estabelece para sempre e eles são exaltados. E Deus muda. Deus muda tudo. E eu sempre falo isso. Deus vira, né? Olha só a vida do José. Olha onde Deus o colocou. Não tinha condições. Era impossível. Mas olha o que Deus fez. Sim, José é príncipe entre seus irmãos. Olha a vergonha. Ele se tornou maior do que o Potifar, aquele que tinha comprado ele. Imagina o Potifar olhando para ele, a mulher do Potifar.
o carcereiro. Por onde ele passou, talvez ninguém nunca imaginou que ele fosse tão alto. Ele nunca foi um coitado. Não. Ali tinha um homem de Deus que cria na palavra. Ele creu até o fim. E Deus nunca tirou os olhos dele, porque a Bíblia diz que o Senhor foi com ele. E eu sei que por mais difícil, as situações foram difíceis. E nós temos desafios o tempo todo. Mas eu sempre vi a mão potente do Senhor. Em todos os processos, em todo o tempo, eu vi a mão do Senhor. E eu vi o que eu posso falar isso. Assim, com uma segurança, as coisas terminam, a gente muda de fase, né? Tão certo como as estações mudam. As coisas mudam. E você vai ter outros enfrentamentos, sim, mas do mesmo jeito que você venceu aquela tal situação, você vai vencer aquela e outra, e assim é o que a Bíblia diz, não eu. Nós vamos de glória em glória. Então Deus pega aquele pequeno, que às vezes tem gente que olha e acha até que é um coitado, nunca vai a lugar nenhum. Subestima, né? Às vezes tem tanta fé, tanta garra, tanta gana por uma grande vida lá dentro, que essa pessoa vai passar muita gente que já estava lá na frente. Ela vai, é igual o Elias, né? Pelo poder do Espírito, ele passa o rei na sua carruagem. E ele chega na frente. O rei saiu primeiro, estava de carro, e Elias, que saiu depois, pelo poder do Espírito, passa. Que é o que muitas vezes, principalmente no ano passado, o Senhor nos deu essa palavra e ela queima no meu coração. É pelo poder do Espírito Santo. O que eu não posso, o que não tem possibilidade nenhuma, Deus pode. E Ele não quer que você esqueça disso. Então está aqui, ó. Ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão. Ele sobre o trono. Ele pega e coloca lá, com reis, no trono. Sim, ele os estabelece para sempre e eles são exaltados. Observa atentamente os justos. Coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Olha aqui. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Eu creio nessa palavra. Eu creio que por mais fechado e assim impenetrável que seja essa muralha, esse problema, Deus já nos entregou. E nós temos tocado o chofar, anunciado a nossa vitória. E é isso que o Senhor quer que você faça. Toque o chofar. Anuncie que essa vitória já foi entregue. Anuncie para o inimigo. E avança. Porque eu sei que Deus já nos deu essa grande vitória. Atravessar muralhas assim impenetráveis. Tenha absoluta certeza. Eu não sei o que representa essa muralha impenetrável na sua vida. Mas Deus já te entregou. Entregou tudo. Uma vitória completa. Você vai ver isso aí ruir. Pode continuar crendo e continue dando suas voltas. Continue, apenas persevere tocando o chofar. Porque Deus já nos deu vitória. Deus já deu vitória a você. Não há dúvida. Põe esse mal para correr, força,
seja forte e corajoso. Está no fim. Essa muralha, pela nossa fé, já ruiu. Mas você vai ver diante dos seus olhos como Israel viu. Josué e todo Israel. É a muralha impenetrável indo ao chão. Então, se anima, confia em Deus, toca o chofar, se alegra e fica com essa palavra. O Senhor não tira os olhos dele de você, se você crê nele, e ele já entregou. Ele já entregou essa vitória para você. Ocupa, toma posse no seu espírito. Você vai tocar, tenha certeza disso. Nada vai poder impedir, porque quando o Senhor nos entrega, ele diz, toma posse, pode tomar, pode ocupar. Vai, começa a ocupação, é para começar mesmo. Ele está com você. Então se anima, porque realmente, com Deus tudo passa. A fase muda, como as estações mudam. Ele está com você, nunca te deixou e não vai te deixar. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto e a está encorajando a ficar com a sua palavra, a confiar no Senhor, a continuar seguindo em frente, porque o Senhor está com ela. O Senhor está com ela. Como nós lemos, e o Senhor estava com José. O Senhor estava com Davi. O Senhor está com ela. E tudo que ela não pode fazer, o Senhor pode. O que é impossível mudar, o Senhor é o Deus do impossível. O que hoje parece tão distante, tão longe, de um momento para o outro, com o seu favor, tudo muda. Que foi o que aconteceu com José. Era impossível, parecia que ele estava mais distante, cada dia mais distante da realização, da materialização daqueles sonhos, de uma virada, de uma mudança, e ele era mais perto, que ela apenas creia. Ela precisa crer, porque é a fé que determina tudo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo, tomo posse de respostas, mudanças, definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, ideias novas, uma visão ampliada, Senhor. Que o Senhor levante mais e mais, Senhor, o teu povo que tem semeado, porque dai, ser-vos a dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. É promessa. Levanta mais semeadores que precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo revigoradas, vivificadas, encorajadas, animadas. Obrigada por tudo, agradeço muito. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar amanhã às 19h30 com esse clamor poderoso, isso em todos os nossos templos. Hoje, na reunião para troca de coração, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2021, ano das bênçãos de José. As bênçãos repousam sobre a nossa cabeça, eu creio nisso. Domingo, o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2021. Teremos batismo e assim, queridos, vamos de glória em glória. Foco na coisa certa e vamos que vamos. Deus é com você. Não tema nada. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.